Olá, tudo bem? Estamos diante de uma grande decisão do nosso país, onde nós vamos instituir o presidente da República. E eu quero trazer aqui uma palavra que Deus me deu, porque muitos estão confusos, muitos estão acreditando em notícias e, de fato, a internet, as notícias, primeiro, elas estão corrompidas e, segundo, está castrando a nossa inteligência, né? Nós precisamos pensar, nós precisamos raciocinar, precisamos buscar a raiz dos fatos. E eu vejo muita gente repostando coisas sem fazer isso. E acabam postando coisas erradas, coisas que não são verdades. Enfim, tanta fake news, né, como tem falado. E, e eu vim me posicionando até na internet. Primeiro, eu comecei a fazer uma pesquisa, né? Eu comecei a pesquisar sobre os dois governos, comecei a pesquisar as pessoas que estão votando no Bolsonaro, as pessoas que estão votando no Lula, e saber as razões delas, os motivos delas. E eu vim buscando de Deus uma resposta. E eu intensifiquei as minhas redes sociais com o meu voto, né? Por conta de uma palavra que Deus me deu, e eu quero trazer essa palavra para você agora. E ela se encontra lá em Esther. Se você quiser acompanhar depois e verificar, pode verificar. Tá em Esther 8, a partir do versículo 3. Depois Esther se jogou aos pés do rei, chorando, pediu que anulasse a ordem de Amã, o descendente de Agag, e que não deixasse que o terrível plano de Amã contra os judeus fosse executado. O rei estendeu o cetro de ouro para Esther. Ela se levantou e ficou de pé diante dele. Então disse: se for do agrado do rei, e se eu puder contar com a sua bondade, e se o Senhor achar que o que eu peço está certo, então assine um decreto anulando a ordem de Amã, a ordem que o filho de Amedata e descendente de Agag deu para que no reino inteiro todos os judeus sejam mortos, pois eu não poderei suportar a destruição do meu povo e a morte dos meus parentes. E pulando para o versículo 9, isso aconteceu no dia 23 do terceiro mês, mês de Sivan. Mordecai mandou chamar os secretários do rei e ditou um decreto aos judeus, aos representantes do rei, aos governadores das províncias e aos chefes dos vários povos em todas as províncias do reino, que eram 127 ao todo e iam desde a Índia até a Etiópia. O decreto foi traduzido para todas as línguas faladas no reino e cada tradução seguia a escrita usada em cada província. O decreto foi copiado também na língua e na escrita dos judeus. As cartas foram escritas em nome do rei, carimbadas com o anel real e levadas por mensageiros montados em cavalos criados nas estrebarias do rei. Nas cartas, o rei dava autorização aos judeus de todas as cidades do reino para se organizarem e se defenderem contra qualquer ataque. Se homens armados de qualquer povo ou qualquer província do reino atacassem os judeus, estes podiam combatê-los e matá-los. Podiam acabar com todos os seus inimigos, até mesmo as mulheres e as crianças, e ficar com os seus bens. Em todas as províncias, os judeus tinham ordem para fazer isso no dia marcado para a matança, isto é, o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia da ordem do rei devia ser publicada como lei e ser lida em público em todas as províncias, para que no dia marcado, o dia 13, os judeus estivessem prontos para se vingar dos seus inimigos. Pulando para o 17, em todas as cidades do reino onde foi lida a ordem do rei, os judeus ficaram felizes e se alegraram, e comemoraram com festas e banquetes. Além disso, entre os vários povos do reino, muitos se tornaram judeus, pois agora estavam com medo deles. Depois, se quiser ler o capítulo todo de Esther 8, leia. E foi uma resposta muito clara de Deus, porque existe uma grande guerra. E se você ainda não se deu conta disso, acredite, estamos numa guerra. E essa guerra é espiritual e é uma guerra natural. Eu sei que nós passamos por guerra todos os dias na nossa mente, com as nossas emoções, com as nossas vontades. Mas existem guerras específicas e estamos numa guerra específica. E eu não posso comparar ela como uma guerra do dia a dia, porque não é. Nós vamos instituir um governante. E precisamos. Deus, aqui em Esther, ele diz que ele nos dá a oportunidade de escolhermos. A oportunidade de defender, de se defender. Só existiu um decreto de defesa porque Esther se levantou e fez o que ela tinha que ter feito. Porque um decreto anterior a esse era para que no dia 13, o dia da morte dos judeus. Foi um dia decretado para a morte. E os judeus não poderiam se defender. Eles iam ser atacados sem a oportunidade de defesa. E Esther se levantou. E a partir disso, deu a oportunidade de todos os judeus se defenderem desse ataque. Porque o decreto anterior não poderia ser desfeito, porque já tinha sido feito. E era uma prática daquele governo, né? Então, a única coisa, o único recurso que poderia ter ajudado os judeus foi justamente esse, de se defender. E Deus está te dando esse direito de você ir para as urnas e buscar primeiro a direção dele. Não se guie por mídia,
Busque dele a resposta. Ele sabe o amanhã. Todo mundo vai vai puxar a sardinha cada um para o seu lado. Mas você sabe a resposta de Deus? Você buscou de verdade? Você buscou uma palavra de Deus? Fala comigo, Deus. Eu estou disposta a mudar o meu voto. Se o Senhor falar comigo que eu estou errada, fala comigo. Mas esteja disposta mesmo. Ou disposto, desculpa. Estejam dispostos a mudar o seu voto se Deus falar contigo que você está errado. Mas Deus te deu uma oportunidade de se defender e Ele está aqui, ó, na ponta do seu dedo. E é amanhã. É amanhã que será o dia da matança, né? Que vai ser o dia da decisão, na realidade, porque não vai ser matança, não. Deus, eu não estou instituindo aqui, querendo estimular guerras, né? E brigas e discussões. Não. Mas a gente está numa guerra e quando existe uma guerra nós precisamos lutar. E graças a Deus, hoje não é com espadas nem mortes, mas é com dedo. Então vamos tomar a decisão certa, buscar de Deus essa direção para que o nosso país não sofra, para que nós não soframos, para que os nossos filhos não sofram. Mais do que o natural já sofreria, porque Deus disse que no mundo teríamos aflições, mas Ele disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então busque de Deus para votar amanhã. Em nome de Jesus, busque uma palavra para você ter certeza do que você está fazendo, para não se arrepender amanhã. Em nome de Jesus, recebe essa palavra, compartilha esse vídeo. E que em nome de Jesus, amanhã, a vontade de Deus venha prevalecer para o Brasil. Fiquem com Deus.